Boa noite, pessoal do primeiro EP, tá? Hoje minha aula vai ser uma aula de revisão em relação à matéria que vai cair na prova de vocês na P2, ok? Então, eu só vou fazer o seguinte, a matéria é atividade 3 até a atividade 7. Na atividade 3 é a ligação iônica, atividade 4, ligação covalente normal, atividade 5, ligação covalente dativa. Essa atividade 6, como eu já fiz uma live dela, eu vou deixá-la por último, porque se caso não der tempo de falar um pouco sobre ela, você já tem a live como suporte, tá? E atividade 7 é funções inorgânicas bases, ok? Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe os exercícios que eu mandei para vocês na atividade 3, tá? Então, como a atividade 3 fala sobre a ligação iônica, eu vou fazer um exercício em relação a essa ligação iônica, ok? Vamos lá. Então, a ligação iônica, ela ocorre entre um metal e um ametal. Onde o metal, ele tem tendência a perder os elétrons da camada de valência, que é a última camada. Então, o metal, ele vai perder os elétrons dele da camada de valência, que é a última camada, tá? O número que ele tiver na última camada, seja 1, 2 e 3, porque ele perde até 1, 2 e 3, ele vai perder essa quantidade de elétrons para transferir esses elétrons para o ametal. Então, aqui, o metal, ele vai perder 1, 2, até 3 elétrons. E o ametal, ele vai receber o número de elétrons que falta para que ele fique com 8 elétrons na camada de valência, ou seja, ele vai receber o que falta para que ele fique com 8, ok? Então, aqui, ele vai receber também 1, 2, até 3 elétrons. O que acontece quando um elemento metal perde os elétrons da camada de valência? Ele vai se transformar em um cátion, né? Um cátion, e esse cátion é um íon positivo, e ele vai ter o número de elétrons que ele perdeu da camada de valência é o valor que ele vai ficar. O ametal, ele vai receber os elétrons doados pelo metal, e a partir daí, o que ele vai fazer? Ele vai se transformar em um ânion. O que é um ânion? O ânion é um íon negativo formado pelo recebimento de elétrons na camada de valência desse elemento. Então, eu tenho aqui um cátion e um ânion. Uma fórmula molecular, no caso de uma ligação iônica, ela vai formar entre um cátion e um ânion, onde aqui eu sei o primeiro elemento vai ser o elemento X positivo e o segundo elemento vai ser o ânion, que pode ser em Y, né, um elemento genérico negativo, tá? Esse positivo e esse negativo vai depender se menos 1, menos 2 ou menos 3, vai depender da quantidade perdida de elétrons nessa camada de valência, tá? E aqui, o ânion, esse menos também vai ser menos 1, menos 2, menos 3, dependendo da quantidade de elétron recebida por ele. Agora, então aqui, nessa ligação, ocorre uma transferência definitiva de elétrons do cátion para o ânion, ok? Então, eu vou fazer o exercício com vocês, o exercício número 1 da atividade 3, tá? Entre o magnésio e o nitrogênio. Essa atividade eu mandei para vocês, né? E vocês me reenviaram. Então, vamos lá. Atividade 3, né? Vamos escrever. E o exercício número 1. Como que fica esse recebimento
comprimento de elétrons. Então, eu tenho aqui o magnésio, com o número atômico 12, esse número atômico é do átomo de magnésio, e o nitrogênio com o número atômico 7. Então, esse número atômico deles será dado para que vocês possam fazer o balanceamento, para que vocês possam fazer a distribuição eletrônica, para que vocês saibam quanto de elétrons tem cada um deles na camada de valência, que é a última camada. Então, isso daqui vocês já fizeram, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Usando o diagrama de Linus Pauling, né? Vai ficar, eu já tenho 2, com 2, 4, com 6, 10. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Então, eu preciso utilizar somente esses elementos, né? Somente essa distribuição para que dê os 12. Reagrupando em camadas, como fica? Nível 1, camada K. Número de elétrons da camada K, o S só tem 2, então 2 elétrons. Esse daqui é o nível 2, então tudo que estiver no nível 2, 2s2, 2p6. Então a próxima camada depois da K, nós já fizemos essa distribuição, vai ficar 2 mais 6, 8. E o nível 3 é a próxima camada, que é a camada M, eu tenho 2 elétrons, tá? Então, eu tenho isso. O que acontece aqui? Olha, mesmo que eu não soubesse quem era o metal ou a metal quando está sendo pedido a fórmula é para você mostrar a fórmula molecular, o que acontece aqui? Eu olho na camada de valência. Quantos elétrons tem na minha camada de valência aqui? Nesse magnésio, nesse átomo de magnésio, eu tenho 2. Então, 2 átomos, esses 2 elétrons aqui da última camada, que é a camada de valência, ele vai perder. Então, todo metal, ele vai ter na última camada, que a gente chama de camada de valência, 1, 2 até 3 elétrons. Então, eu sei que ele é metal pelo número de elétrons que ele tem na camada de valência. Se ele tiver 1, 2 e 3, ele é um metal. E ele vai perder esse elétron da camada de valência. Quando ele perde esses 2 elétrons, o que aconteceu? Ele vai passar a ficar magnésio, cátion, agora deixou de ser átomo, e se ele perdeu 2 elétrons aqui, ele vai ficar 2 mais, e virar um cátion. Esse é o cátion, Mg2+. Agora o nitrogênio. O nitrogênio eu tenho que distribuir, o número atômico dele é 7, então basta eu distribuir até dar 7. Então aqui é como se eu tivesse 1s2, 2s2, 2p3. Já distribuí, vou reagrupar em camadas. Então eu tenho aqui, no nível 1 é a camada K, que tem 2 elétrons. No nível 2 é a camada L. Eu vou somar, né? 2 mais 3, eu tenho 5 elétrons na camada de valência do átomo de nitrogênio, que é o M. Então, olha só, pelo número de elétrons do átomo de nitrogênio, eu sei que agora ele é um ametal, porque quem tem na última camada da valência o 5, o 6, os 7 elétrons é um ametal. Então, todo ametal ele tem que receber o que falta do elemento que ele está fazendo ligação para que ele fique com 8 elétrons, alcançando a tal estabilidade. 8 elétrons na camada de valência. Então, aqui, esse nitrogênio, ele vai precisar receber 3, certo? Para ele ficar com 8. Então, ele passa a ser um ânion nitreto. N3-, tá? Como ficaria a distribuição eletrônica desse cátion e desse ânion? Então, agora, eu vou representar para o cátion as camadas menos a última camada que ele perdeu os elétrons. Então, aqui fica 1s2, 2s2, 2p6. Pronto. Olha só. Como que eu sei que ele alcançou a estabilidade? Porque 6 e 2 agora ele vai ficar com 8. Se aqui ele tinha 2, ele precisou perder a última camada
para que a penúltima dele como átomo passasse a ser a última dele como cátion. Então, ele alcançou a tal estabilidade, por quê? Para quê? Por que um átomo perde ou ganha elétrons? Porque ele, como átomo, ele é muito reativo. Ele precisa perder ou ganhar elétrons para que ele alcance uma tal estabilidade. Essa estabilidade é poder fazer uma ligação com outro elemento. Então, isso tem que acontecer com os dois, tá? Então, aqui, o nitrogênio, né, olhando aqui na última camada, se eu vejo que ele já tem 5, eu sei que para alcançar 8, ele vai ter que receber 3. Ele vai receber 3 elétrons, então por isso que ele ficou 3 menos. E aqui o Mg? O Mg perdeu 2, que foi os 2 da camada de valência. Perdeu 2 elétrons e já não aparece mais, alcançou a tal estabilidade, também ficou com 8. Então, vamos fazer agora como ficaria a distribuição eletrônica do ânion nitreto. Então, aqui fica 1s2, 2s2, 2p. 3 que ele já tinha, né? Esse subnível B está incompleto, e mais 3 que ele vai receber para ficar com 8. Então, ele vai para 6. Então, aqui, olha, a gente pode verificar que a última camada do cátion e do ânion alcançou a estabilidade, porque agora os dois estão com 8 elétrons na camada de valência. Agora, a gente vai fazer uma regra prática. Qual é o envolvimento de um cátion e um ânion? Então, aqui, vamos ver o composto formado. Regra prática. Nós temos aqui, olha, o magnésio, vou pegar agora o cátion e o ânion formado. O magnésio, que é o Mg, ok? 2 mais é o cátion. Depois do cátion vem o ânion. Quem é o ânion que está fazendo ligação com o cátion Mg2+? O nitreto 3-. Olha só, para eu conseguir fazer a ligação do átomo de Mg, né, que foi dado para vocês de número atômico 12, e o átomo nitreto de número atômico 7, eu olho aqui e vejo, olha, o magnésio perdeu 2, o nitrogênio recebeu 3, isso, tá? E o que eu sei? Eu sei que toda molécula, ela vai zerar o número de elétrons que ela perdeu e que ela recebeu, ela tem que zerar. Se eu olhar aqui o número de elétrons que o magnésio perdeu, 2, não é capaz, né? Não é possível eliminar 3 elétrons que o nitrogênio recebeu. Então, o que eu faço? Eu vou descer essas cargas como índice, né? Esse número 2+ aqui é a carga do magnésio, esse 3- é a carga do nitrogênio. Para igualar o número de elétrons perdidos com o número de elétrons recebidos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer esse 2, que é carga do magnésio, ele vai virar índice do nitrogênio, 2. Esse -3, que é carga do nitrogênio, só ele, sem o sinal, vai descer agora aqui. Agora sim. Se eu olhar novamente e eu fizer, eu vou ver que o mesmo número de elétrons doado vai ser o mesmo número de elétrons recebidos. Então, como que eu faço? Eu vou escrever agora, tá? Eu vou explicar aqui como que eu faço essa conta, né? Então, aqui meu Mg é 2+, meu nitrogênio 3-. O magnésio tem aqui o 3, que desceu do nitreto, e o 2 no nitrogênio, que desceu do magnésio. Agora eu vou multiplicar o índice, que é esse número que aparece embaixo, que indica o número de átomos daquele elemento na molécula, vezes essa carga elétrica dele aqui. Então, eu tenho 3 vezes 2, eu vou ter mais 6. Depois eu multiplico, faço a mesma coisa com o ânion. Multiplico o índice vezes, né? Multiplico pelo 3-, vai dar -6. Então, a molécula, ela tem que ser neutra. A
molécula formada, ela é neutra. Então, a mesma quantidade de átomos, mesma quantidade de elétrons, né, perdidos pelo magnésio tem que ser igual à quantidade de elétrons recebido pelo nitrogênio. Então, aqui ficou mais 6 menos 6, zerou. Então, como que fica no final essa fórmula? Vai ficar, agora eu já não escrevo mais as cargas, eu finalizo colocando apenas o índice. Então, eu tenho o Mg3N2. Então, esse é o método para você fazer uma ligação iônica entre um elemento e outro elemento, tá? Eu só vou adiantar uma coisinha aqui importante, porque aqui, toda vez que o cátion tiver uma quantidade, perder uma quantidade de elétrons diferente da quantidade de elétrons que o ânion recebe, vocês têm que descer cruzando as cargas, sem sinal, como eu fiz aqui. O que eu fiz? Por que eu desci o 2 para cá e o 3 para cá? Para igualar o número de elétrons perdidos com o número de elétrons recebidos, tá? Mas se eles fossem iguais, né? Então, por exemplo, suponha que eu tenho um elemento genérico X que perde 2 e perde 2 e um outro elemento que ganha 2. Então, 2 mais 2 menos, olhando aqui você vê que não vou precisar descer, porque o 2 mais vai neutralizar o 2 menos. A quantidade perdida por um será recebida pelo outro. Então, mais 2 menos 2, a molécula já está zerada. Isso significa que ela é uma molécula neutra, tá? Então, aqui, todas as vezes que aqui a quantidade de elétrons perdidos for igual à quantidade de elétrons recebidos, eu não desço. Tá? Eu coloquei o exemplo aqui do x2 e y2, mas se fosse x mais y menos, também não iria descer. Se fosse x3 mais y3 menos, também não iria descer, porque na verdade a quantidade que um perde é igual ao que o outro recebe, não preciso descer. Então, como ficaria esse aqui, né, que eu estou explicando para vocês? X e y, não desço nada. Tá? A fórmula final não aparece com as cargas, ok? Então, esse exercício é o exercício número 1, né? E foi dado para vocês as alternativas. A alternativa correta, Mg3N2, é a letra A. Então, aqui, da atividade 3 sobre ligação iônica, a ligação iônica que ocorre entre um átomo, entre dois átomos, né? Ele tem que passar pela distribuição eletrônica, usando o diagrama de Linus Pauling, mostrar quem perdeu e como ficou essa nova distribuição dele agora como cátion e como ânion, para cada um deles. Depois eu simplesmente pego o cátion e pego o ânion e vejo como que ficou, né, como que eu faço agora para essas cargas, esses números de elétrons perdidos e recebidos. Agora, o que acontece? Essa fórmula aqui, o que significa Mg3N2? Significa que, para que eu consiga fazer a ligação iônica entre o átomo de magnésio e o átomo de nitrogênio, serão necessários que eu tenha três átomos de magnésio e 2 átomos de nitrogênio, porque senão eu não consigo igualar, 1 para 1 não dá certo. Tá? Então, é importante você saber ler o significado desse 3 e desse 2 aqui. Então, uma ligação iônica que ocorre entre um ametal e um metal e um ametal. No caso do metal magnésio, do ametal nitrogênio, eu preciso de 3 átomos de magnésio e 2 de nitrogênio. Tá? Isso é uma ligação iônica. Agora, eu vou fazer com vocês um exercício também da atividade 4, tá? Que é uma ligação covalente agora. É uma ligação covalente normal, simples.
ligação covalente normal. Então, essa atividade 4. Deixa eu pegar aqui um deles. Eu vou pegar o exercício número 3, tá? Da atividade 4. Vou pegar o exercício número 3. Aqui eu tenho o fosgênio, tá? A fórmula molecular do fosgênio é COCl2. Vocês vão estar com a tabela periódica em mãos, vai tranquilo vocês saberem o número de elétrons, né? Aqui já nem vai precisar fazer distribuição eletrônica, porque vocês vão na tabela periódica e vocês vão perceber que o carbono é da família 14, isso também eu já expliquei para vocês em sala. Então, ele tem 4 elétrons ao redor dele, tá? Tenho também o oxigênio é da família 16, que é a família dos calcogênios, e ele tem 6 elétrons na camada de valência. Tá? Isso é porque ele está lá no grupo, olhando na tabela periódica, eu vejo que ele está lá na família 16. E o cloro, que é o Cl, está localizado na família 17 e tem 7 elétrons na camada de valência. Então, é bem simples. Eu vou distribuir essa quantidade de elétrons ao redor deles. Qual é a diferença? O que eu faço numa ligação covalente normal? Agora, a ligação ela acontece entre um ametal e outro ametal. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Ou eu vou ter um ametal com outro ametal, ou eu vou ter hidrogênio com hidrogênio, mas o mais comum é o ametal com ametal, ou também tenho o hidrogênio com um ametal. E agora, não há transferência de elétrons, porque todos envolvidos aqui, os elementos envolvidos são todos ametais ou hidrogênio. Então, eu não tenho metal participando dessa ligação. Então, agora não dá para que aconteça uma ligação de transferência de elétrons. Então, nós vamos ter uma coisa chamada compartilhamento de elétrons. Vai ser compartilhado. Como eles têm capacidade para quê? Capacidade de receber. Se eu pego um ametal com um ametal, se os dois têm capacidade de receber elétrons, então eu preciso compartilhar o elétron de um com o outro para que eu consiga fazer essa ligação covalente. Tá? Não ocorre mais transferência definitiva de elétrons como aconteceu na ligação iônica. Então, aqui eu tenho essa situação. Então, aqui vai acontecer um compartilhamento de elétrons. Então, eu vou fazer essa fosgênio com vocês, tá? É bem simples. O que eu quero aqui? A mesma coisa que nós tentávamos fazer para alcançar tal estabilidade. Para fazer a ligação entre ametais, ou um ametal e um hidrogênio, eu preciso com que todos fiquem com 8, com exceção do hidrogênio, que se estabiliza com 2, tá? Então, vamos fazer a fórmula do fosgênio. Eu tenho aqui o fosgênio. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição de elétrons dele. Então, eu vou colocar, e tem um carbono, tá? Tem um oxigênio e tem 2 Cl. Essa fórmula agora, eu vou fazer a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica é aquela que você tem que mostrar os elétrons ao redor de cada elemento, tá? Então, esse daqui vai ser a fórmula
eletrônica. A fórmula eletrônica, se eu vi que o carbono está na família 14 ou no grupo 14, ele vai ter 4 elétrons ao redor dele. Então, eu vou colocar esses 4 elétrons. O oxigênio está na família 16, então ele vai ter 6 elétrons. E o cloro está na família 17, ele tem 7 elétrons ao redor dele. O outro também. E eu vou começar a fazer as ligações. Olha só. No início, o oxigênio tem 6, esse cloro tem 7. Antes de qualquer ligação, e o carbono tem 4, no início. Vou começar a fazer a ligação agora. Olha só. Eu vou começar a fazer, se aqui tem 7 e aqui tem 4, vocês estão vendo que o carbono com 4 elétrons, tá? Eu vou fazer, ele tem 4, eu vou fazer essa ligação aqui, eu vou ligar o primeiro, um elétron do carbono para ser compartilhado com um elétron do cloro. Então, olha só. Então, aqui eu já tenho o cloro, que já tinha 7 na camada de valência, com essa ligação, ele passou a ficar com 8, certo? Olha só, eu conto o que ele tem e mais o que está sendo compartilhado. Então, ele tinha 7, né? Então, vamos contar novamente, depois que compartilhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse eu contei com o compartilhamento do carbono, com esse elétron do carbono para ele. Então, ele já ficou com 8, ele já alcançou a tal estabilidade. Mas o carbono ainda não. O carbono tinha 4 e depois dessa ligação passou a ter 1, 2, 3, 4, 5. Passou a ter 5. Não resolve a situação. Esse eu não mexo mais porque já está com 8. Eu tenho um outro cloro aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu tinha 4 no início, depois da ligação com o cloro, passei a ter 5. Agora, eu vou fazer a ligação novamente desse cloro, que tem 7, com esse elemento aqui. Então, aqui eu vou ter mesma coisa. Tinha 5, passou a ter 6 agora, esse carbono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passou a ter 6. E essa ligação para o cloro, que já tinha 7, passou a ficar com 8, alcançou a tal estabilidade. Agora eu tenho aqui, olha só como é tranquilo. Eu tenho 6 elétrons aqui. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem 6. Quantas ligações simples eu preciso fazer para que os dois fiquem com 8 elétrons? Então, basta eu juntar um elétron daqui com esse daqui. Se tinha 6, agora ele vai ter 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa a ter 7. Esse 6 passa a ter 7. Fica faltando mais uma ligação. Então, agora eu faço mais uma ligação para que o oxigênio que tinha 7 passa a ter 8 agora. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 elétrons agora ali. Agora aqui, eu vejo que quantos tem o carbono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o carbono que tinha 7 também ficou com 8. Então, agora todos estão com 8 elétrons na última camada, tá? Então, todos ficaram com 8, então agora todos têm a tal estabilidade. Como seria essa fórmula estrutural? A fórmula estrutural será representada por traços, né? Somente as ligações, eu não posso mais mostrar os elétrons envolvidos. Então, eu tenho C, O, Cl e aqui
nome a essas ligações. Então, a forma estrutural mostra, né, as ligações que foram realizadas. Então, agora, como eu classifico essas ligações? Quando eu tenho que eu compartilho apenas um elétron de um átomo com outro átomo, eu tenho uma ligação simples. Então, essa ligação é uma ligação simples e essa ligação é uma ligação simples. Então, eu tenho duas ligações simples. E essa ligação aqui entre o carbono e o oxigênio, quando ela aparece assim, ela é uma dupla ligação. Então, o que ele quer saber aqui? Ele quer saber a fórmula estrutural da molécula do fosgênese. Ele quer saber o que ela apresenta, quais são os tipos de ligações que ela apresenta. Ela apresenta essas duas aqui, olha, duas ligações. Essas ligações são duas ligações simples. E essa daqui tem dois tracinhos, eu chamo de uma ligação dupla. Duas ligações simples e uma ligação dupla. Então, o item aqui é a letra A. Nós temos, só que aqui está ao contrário do que eu coloquei, uma ligação dupla e duas ligações simples. Então, a correta aqui é a letra A. Agora, vocês estão fazendo agora tudo com 8, tá? Por exemplo, se eu quisesse fazer um com o hidrogênio, eu falei que o hidrogênio se estabiliza com 2. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Que vocês têm aqui no exercício 1 na letra A, tá? O exercício 1 da letra A. Envolvendo o hidrogênio, não, aqui não vai envolver. Eu vou pegar o exercício a letra A do exercício 2, tá? Na atividade 4. Exercício 2, letra A. Ele fala assim, que olhando, ele dá para você o número de elétrons de cada elemento, né? Ele é colocado aí o número de elétrons de cada um elemento, e coloca lá o fósforo e o hidrogênio e fala, eu tenho o fósforo e tenho o hidrogênio. Se eu quero fazer ligação entre eles, ele quer saber qual é a fórmula eletrônica e estrutural dessa molécula formada por fósforo e por hidrogênio. O fósforo, ele está na família 15, e ele tem 5 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, ele está na família 1, e ele tem 1 elétron na primeira e única camada dele, né? Então, agora, o que ele quer? Ele quer que eu faça uma ligação de P com H, só que agora ele não me deu a fórmula molecular, né? Então, ele me deu somente entre P e hidrogênio. O que eu faço? Então, primeiro vamos fazer a fórmula eletrônica. Essa fórmula eletrônica, eu vou colocar o P no meio, porque eu sei que o hidrogênio, como ele se estabiliza com 2, não tem como ele ficar na extremidade, ele não tem como ele ficar no meio. Ele vai sempre ficar na extremidade. Então, aqui eu tenho 1, 2, tenho aqui. O hidrogênio só tem 1 elétron, cada hidrogênio tem 1 elétron na única camada dele, e o fósforo, como ele está na família 15, ou no grupo 15, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E vou começar a fazer as ligações entre eles. De modo que o 5 o P fique com 8, ele tem 5, e o hidrogênio, ele vai se estabilizar com 2. É o único que se estabiliza com 2. Como que eu faço isso? Quem tem 5? Fósforo.
tem 5 no início. Quanto que cada hidrogênio tem no início? 1. Mas o hidrogênio, ele é igual ao gás nobre hélio. O hélio também tem 2 elétrons e é um gás nobre que tem também a tal estabilidade, mas é o único que tem a estabilidade com 2 elétrons, todos os demais com 8. Então, nós também vamos, justifica-se, né, o hidrogênio ter 2 elétrons, se estabilizar com 2, devido a esses 2 elétrons do hélio, que é o que a gente sempre compara os demais elementos com os gases nobres, porque eles têm a tal estabilidade e não precisa fazer ligação com ninguém. Então, agora, eu vou fazer. Eu tenho aqui, vou fazer a ligação do hidrogênio com o fósforo. A partir daqui, se ele tinha 5, agora, com essa ligação, ele passou a ter 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, que ele tinha, mais o que ele compartilhou. Então, vou para 6. O hidrogênio que tinha 1 foi para 2, alcançou a tal estabilidade. Vou para o próximo hidrogênio. O próximo hidrogênio eu vou fazer também uma ligação. Então, o fósforo que tinha 6, após essa ligação, passa a ter 7. O hidrogênio que tinha 1 passou a ter 2, porque 1, 2, alcançou 2. O fósforo passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora o outro hidrogênio, esse elétron, eu pego o elétron do fósforo e faço a mesma coisa. Então, se tinha 7, vai para 8, e o hidrogênio aqui que tinha 1 vai para 2. Então, todos alcançaram a tal estabilidade. Então, olha só, o fósforo fez 3 ligações simples, tá, com cada hidrogênio. Olha só, então aqui, o que aconteceu? Aqui ele ficou 1, 2, estabilizou, 1, 2, estabilizou, 1, 2, estabilizou. O fósforo agora passou a ter o que ele já tinha, 1, 2, e o que ele compartilhou, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele também alcançou a estabilidade. Como fica a fórmula estrutural daqui? Como eu já disse, a fórmula estrutural é aquela em que eu não vou precisar, não posso colocar os elétrons, mas apenas as ligações existentes. Então, eu tenho aqui P, né? E tenho aqui o hidrogênio. E qual o número de ligações que eu tenho ali para aquele elemento? Eu tenho 3 ligações simples. Eu fiz uma vez aqui, uma vez aqui e uma vez aqui. E cada uma que eu fiz, elas são simples. Então, aqui fica 3 ligações simples. Então, essa seria a letra A do exercício 2 da atividade 4, tá? Então, na verdade, essa é a fórmula eletrônica, onde eu mostro os elétrons e as ligações efetuadas, e aqui eu só mostro com um traço aquilo que foi compartilhado. Foi compartilhado uma vez com P, com esse H com P, uma vez do P com esse outro H e uma vez com P com esse outro H, ok? Então, essa é uma maneira de a gente olhar uma ligação covalente normal. Então, todos têm que ficar com 8. A gente vai sempre fazendo essa ligação de modo em que cada um, com exceção do hidrogênio, se estabilize com 2, ok? Esse daqui era só para vocês determinarem a fórmula eletrônica estrutural do fósforo ligado ao hidrogênio, que formou agora a fórmula molecular PH3, 1 de P, 3 de H, essa fórmula molecular, ok? Agora eu vou para a atividade 5, ligação covalente dativa. Vamos pegar um exercício para fazer uma ligação covalente dativa.
ligação covalente dativa agora. Essa ligação covalente dativa é o tipo de ligação em que um átomo, um elemento que já está com 8 elétrons, ele já está estabilizado, ele vai fornecer, ele vai emprestar par de elétrons para aqueles que faltam ainda alcançar a tal estabilidade, tá? Que faz parte da fórmula. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar para vocês. Então, aqui eu tenho o exercício número 1, ok? Exercício 1, letra A, da atividade 5 de ligação covalente. Então, aqui eu tenho o ozônio, ele está pedindo, escreva a fórmula eletrônica e estrutural das seguintes substâncias. O A, ele deu a fórmula O3 para mim, que é a fórmula do ozônio. Então, o que eu faço? Eu vou colocar 3 vezes o oxigênio, tá? Então, vamos fazer a fórmula eletrônica. 3 Os. 1, 2, 3. O oxigênio, ele está na família... O oxigênio está na família ou no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, ok? Então agora nós vamos colocar o número de elétrons para ele, para cada um deles 6. Então olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos têm 6 no início. Vamos começar. Se esse tem 6 e esse tem 6, vocês concordam comigo que basta fazer 2 ligações simples aqui, eu já vou conseguir ficar com 8 nos dois? Então, olha só. Deixa eu descer aqui. Vou pegar um elétron daqui, um elétron daqui. Então, esse tinha 6 e esse tinha 6. A partir do compartilhamento de par de elétrons, né, de um elétron de um com um elétron do outro, os dois passaram a ter 7. Continua aqui. Né? Não vou começar a ligar para lá antes de terminar isso daqui. Já que os dois têm 7, basta eu fazer mais uma e os dois vão ficar com 8. Então, basta somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para esse oxigênio. Para o lado de lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, apaguei. 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons. Agora é que entra a ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é quando eu tenho ainda alguém que faz parte da molécula, no caso O3 é o ozônio, eu tenho um oxigênio que está com 6, ele tem que ficar com 8. Só que não tem mais como compartilhar. Se eu continuar compartilhando aqui, o que vai acontecer? Eu vou resolver a situação desse daqui e esse aqui vai para 10. E o máximo são 8 elétrons que ele tem que ficar. Então não pode. Então é agora que eu vou olhar essa ligação covalente. Ela é uma ligação covalente onde agora será... não é doado, mas será emprestado para quando ele precisar ficar com 8. Então agora também eu não posso emprestar um elétron, eu tenho que emprestar um par de elétrons. Então na dativa a gente compartilha, a gente empresta par de elétrons. Então é como se eu tivesse par de elétrons, ele tem 6. Então quantos faltam? Faltam ele receber 2 elétrons. Então aqui, esse oxigênio já está com 8, então ele pode muito bem emprestar 2 elétrons para esse que está faltando, 2, tá? E também não pode fazer mais ligação, então vamos para cá. É passado para cá e esses 2 elétrons,
é passado para cá e esse aqui acaba ficando com 8. Então, essa ligação é uma ligação covalente dativa. A dativa é quando o elemento já se estabilizou, sobra elétrons e ainda tem alguém para fazer a ligação. Aí é doado, é emprestado, né? É a palavra correta, par de elétrons para que esse elemento que tinha 6 passe a ficar com 8. Como ficaria essa fórmula estrutural, que é o que ele está pedindo também? A fórmula estrutural vai mostrar apenas os elementos. Então, eu tenho esse tipo de ligação. O que essa ligação representa? Uma dupla ligação, tá? Então, aqui eu tenho uma dupla e aqui eu tenho uma dativa. Então, as ligações envolvidas no ozônio, na ligação, né, dos átomos de ozônio, dos átomos de oxigênio, aqui vai ficar uma ligação dupla e uma ligação dativa. Ok? Então, essa é a letra A do exercício número 1. Então, é assim que fica a resposta do exercício número 1, a letra A. Vou fazer com vocês o número 2, porque o número 2 ele é um pouco diferente, tá? Faz parte das ligações, mas ele tem mais elementos. Então, vamos lá. Exercício número 2. Também ainda da ligação covalente. Então, agora eu tenho o ácido perclórico. Tenho aqui o HClO4. O que ele está pedindo? Ele está querendo saber o número de ligações covalentes dativas dessa molécula. Olha só, todas as vezes que eu tenho um ácido, eu vou precisar de oxigênio, eu vou tirar o oxigênio daqui para que o hidrogênio consiga se ligar ao cloro. Eu não faço a ligação direta do hidrogênio com cloro. Então, eu vou precisar de um oxigênio que intercale, que fique no meio dos dois, para que eu faça a ligação, que eu consiga fazer a ligação. Então, nessa minha fórmula eletrônica, como eles são distribuídos? Essa fórmula eletrônica vai ficar H, como eu só tenho um H, eu só vou pegar um O daqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um O. Depois vem o elemento central, que é o cloro, e o que sobrou de oxigênio. Então, se eu peguei um e coloquei aqui, agora eu só tenho 3. Então, eu vou colocar os 3 aqui, ó. Tenho isso. Sei que o hidrogênio está no grupo, na família 1A, então ele tem um elétron. Sei que o cloro está na família 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Mas isso aqui vocês vão poder pegar na tabela periódica, ok? E o oxigênio? O oxigênio, ele está na família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Então, basta fazer a distribuição de elétrons para mostrar a eletrônica. Então, aqui eu tenho só tenho esse hidrogênio. Cada oxigênio tem 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o cloro, como está na família 7A, ele tem 7 elétrons ao redor dele. Então, aqui, para diferenciar um do outro, vou colocar
7 aqui, 6, 6, 6, 6 e 1. Vou começar a fazer a ligação. Preste atenção que o hidrogênio, ele se estabiliza com 2. Então, nessa primeira ligaçãozinha aqui, eu já vou conseguir estabilizar o hidrogênio. Então, olha só, vamos contando. Fica mais fácil assim, depois de um certo tempo, vocês já vão fazer, nem precisa ir contando, tá? Mas é só para no início não se perder. Esse aqui no início tinha 1, esse aqui tinha 6, né? Que eu tirei daqui. Agora, depois da ligação, eles vão compartilhar esses elétrons, vai ficar. Esse aqui ficou 1, 2, né? O que eles estão compartilhando é contado nos dois. Um que ele já tinha, o outro que ele compartilhou. Foi para 2, alcançou a estabilidade. Esse que tinha 6 agora ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, foi para 7. Esse no início, o cloro já tem 7. Opa, esse tem 7, esse tem 7, basta uma ligação simples que ele vai ficar, os dois vão ficar com 8. Vão ficar com 8. Então, agora, esse vai para 8 e esse vai para 8, né? Então, olha, 1, 2, 2. Agora, contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8. O cloro que tinha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no início, quando fez ligação com o oxigênio, uma simples, foi para 8. Olha só. Só que ainda faltam 3 oxigênios para fazer a ligação. E eu não posso continuar compartilhando com o cloro, porque o cloro já ficou com 8. Então, como ele já alcançou a tal estabilidade, o que acontece? Eu vou doar par de elétrons para os demais elementos que estão com um valor menor do que 8 e que precisam alcançar a tal estabilidade. Então, aqui eu vou fazer a ligação covalente dativa. Então, esses 2 elétrons aqui, passa para cá, empresta ali. Mais esses 2 empresta para esse e mais esses 2 empresta para esse. Então, olha só, quantas ligações agora eu tenho? Eu tenho 1, 2 ligações simples e 3 ligações covalentes dativas. Então, essas ligações covalentes dativas, elas só ocorrem depois que o elemento alcançou a tal estabilidade e ainda precisa fazer ligações com os demais elementos. Ok? Como ficaria essa fórmula? Fórmula estrutural. A fórmula estrutural ficaria HOCl e os 3 oxigênios ali. Oxigênio, oxigênio e oxigênio. Então, ele tem quantas? 1, 2 ligações simples e 3 ligações dativas. Então, aqui agora é a... Deixa eu ver se aqui tem essa letra. Ele quer saber só o número de ligações dativas. Então, letra B, 3 ligações dativas. Letra B. Ok? Bom, vamos para atividade 6, ácidos, aquilo que eu falei para vocês. Eu já fiz uma live sobre os ácidos, tá? Então, fica mais tranquilo para vocês resolverem. E vou para 7, que foi a funções inorgânicas base. Essa eu não fiz uma live com vocês. Então, eu vou falar dela um pouquinho, tá? Então, essa atividade vai ser a 7. Será sobre funções inorgânicas base. Funções inorgânicas base. Olha agora, a base, vocês têm também, eu vou pegar o exercício número 3 da atividade 7, exercício número 3.
Então aqui pede para dar nomenclatura da base. Como que é a regra para dar nomenclatura para a base? É muito simples, tá? Regra para nomenclatura da base vai ficar o seguinte: regra, eu coloco a palavra hidróxido de e o nome do cátion que está ligado à hidroxila OH. O que é uma base? Uma base é quando eu tenho um elemento ligado ao OH. Esse é o hidroxônio. Esse elemento OH- é a hidroxila, tá? Esse OH- é a hidroxila e ele vai aparecer em todas as bases. Então, eu olhei o OH e tem um número aqui, né? Se ele for monovalente vai ser 1, se ele for uma dibase vai ser 2, se ele for uma monobase vai ser 1, se ele for uma tribase vai ser 3, tá? As bases, elas são, a maioria das bases, a família 1A e a família 2A dão bases fortes e as demais bases são bases fracas, tá? Então, tirando a família 1A e a família 2A, todos os outros elementos ligados à hidroxila OH vão dar bases fracas. E quando eu quero saber se eles são solúveis? Solúvel vai ser somente quando eu tenho uma base formada pelos elementos da família 1. Se eu tenho bases formadas pelos elementos da família 2, eu tenho bases pouco solúveis, né? Em relação à solubilidade. Da família 1, solúvel, da família 2, pouco solúvel, e todas as demais, saindo a 1 e a 2, são insolúveis, tá? Com exceção do hidróxido de amônio, que é uma base fraca, é uma exceção, porém ele é uma base, ele é solúvel, ok? Então aqui como que fica a nomenclatura? É bem simples, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, se eu tenho aqui KOH, quem é o K? O K é o potássio. Onde eu vejo isso? Na tabela periódica. Você entra lá e vê quem é o nome desse cátion. K. Vai ser sempre esse cátion, vai ser um X. Pode ser qualquer cátion. E aqui vai ser sempre esse ânion, OH-. Ele que vai ser, ele a partir dele, né? Uma base, ele sempre, quem que é a parte fixa da base? A hidroxila OH-1, ok? Então, isso aqui é a parte variável. Essa parte de uma base, ela é fixa. Ela é que recebe o nome de hidróxido. Por isso que a regra tem hidróxido de, quem vai poder variar é quem vem aqui. Então, aqui, como ficaria o nome? Ficaria hidróxido de, e o nome do K, no caso, é o potássio. Isso aqui vai na prova de vocês uma tabela de cátions e ânions. Então, lá vocês vão poder ver o cátion e o ânion, e na tabela periódica dá para pegar a nomenclatura. Então, agora aqui, se eu tenho agora um elemento BI ligado à hidroxila OH, 3. Então, uma tribase, porque esse 3 desceu daqui, olha. Então, o nome agora aqui vai ser hidróxido de, quem é BI? Olhando lá na tabela periódica, olhando o símbolo BI, eu vou ver que o nome é bismuto. Então, aqui vai ficar hidróxido de bismuto. Mas existem alguns cátions que eles têm valência variável, ou seja, no caso do BI, ele vai ser sempre 3+, por isso que eu só escrevo hidróxido de bismuto. O potássio, ele vai ser sempre +1, então ele vai ser sempre hidróxido de potássio. Por exemplo, quando eu tenho um elemento como o C maiúsculo e o O minúsculo, eu tenho cobalto. Se eu colocar agora para o cobalto, dê a nomenclatura do cobalto, o cobalto ele pode ser 2+ e ele pode ser 3+. Como ele tem valências variando, é diferente desses daqui, ó. O K tem a valência fixa +1. Não existe K2, não existe. Existe K+1. Então, eu falo que a valência dele é uma valência fixa. O cobalto tem valência variável. Então, quando eu escrevo cobalto, eu tenho que saber que ele é variável. Então, eu preciso colocar essa valência lá no nome.
Então fica aqui hidróxido de cobalto. E agora, como que eu sei se vai ser 2 ou vai ser 3? Você vai olhar depois, o número que está depois dos parênteses. Se eu tenho aqui 2, você vai escrever em algarismo romano hidróxido de cobalto 2, porque se você não escrever está errado. Ah, mas e se fosse 3? COOH e o 3 aqui. Então, agora o nome vai ficar hidróxido de cobalto 3. Por que que o 3? Esse 3 que está aqui veio daqui, ó. Então, o cobalto aqui era 3. Esse 2 veio daqui. Então, quando os elementos têm valências que variam, e tem alguns demais, né? Outros elementos, como o ferro, como o manganês, então são elementos em que toda vez que eu for colocar o nome deles, eu tenho que, aqui na nomenclatura, na regra, eu coloco hidróxido de, o nome dele e a carga dele em algarismo romano. Não pode ser em algarismo arábico. Tudo bem? Então isso daqui é a revisão, né? Eu não falei sobre ácidos, porque como eu falei no início, eu não sabia se iria dar tempo, tá? Então, meu tempo já deu também aqui, né? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês conversam comigo, né? Pelo WhatsApp e tiram as dúvidas de vocês, né? A prova de vocês será enviada hoje e amanhã vocês terão até o dia 12 para me entregar essa prova. Ok? Muito obrigada, boa noite.